Eu vou bater um papo neste segmento do nosso Gazeta Entrevista com o advogado Giliardi Rocha. Ele é especialista em direito processual e empresarial e também advoga no caso da Operação G7. O Dr. Giliardi nos fala sobre algumas situações deste processo e do próprio inquérito. Dr. Giliardi, muito boa noite, tudo bem? Alain, prazer estar aqui, boa noite a todos. Como é que o senhor avalia a situação criada no Tribunal de Justiça do Acre com a suspeição de 5 desembargadores e a remessa desse processo da Operação G7 para o Supremo Tribunal Federal? Então, na verdade, o que nos causa, eu advogo, meu escritório assessora 5 empresas, portanto, 5 das pessoas que estão hoje presas lá são clientes nossos. O que nos traz preocupação é que houve um certo atropelo no procedimento de julgamento e aquela sessão, nesse pouco tempo, tenho 10 anos já que trabalho na advocacia, foi uma verdadeira surpresa. Eu nunca vi uma situação daquela, onde se faltou com respeito. Entre os pares do Tribunal de Justiça, os desembargadores não tiveram um certo trato no palavreado entre eles e acabaram na presença de corregedores na do presença CNJ. de todo mundo e acabaram por fazer uma sessão que não se levou uma questão efetivamente de justiça nem de direito e fez com que nós perdêssemos um tempo. Ontem, durante a sessão, um repórter me indagou qual era o medo que nós tínhamos do processo ir para o STF. Eu respondi para ele que nós não temos medo algum. O problema é o tempo que vai se levar até esse processo chegar lá, até esse processo ser autuado, ser julgado, ou quem sabe até o próprio STF perceba que não há competência originária dele, como de fato não há, a menos que haja mais impedimentos ou suspeições, e devolva esse processo para cá. Enquanto isso, não há apreciação do direito dos nossos clientes de estarem em liberdade para responder esse processo. Quer dizer que o STF ainda pode entender que a competência de julgamento ainda é do TJ Acre? Pode entender. Porque isso ainda com os seus clientes e os indiciados presos. É isso que a gente espera que não aconteça, que pelo menos se vai se discutir essa questão processual, que ao menos permita que as pessoas saiam, respondam em liberdade, porque estamos falando da prisão preventiva. Mas digamos que o Supremo entenda que não, já que a situação no Acre, os corregedores do CNJ estiveram aqui ontem, o Tribunal do Acre passou por correição do Conselho Nacional de Justiça. Ainda estavam hoje aqui. Ainda hoje estavam aqui. Mas muito bem, ontem eles estavam na sessão do Pleno. Digamos que o Supremo entenda que pela situação criada no TJ Acre, não, vamos julgar a causa aqui em Brasília. Obviamente que se levará em consideração os requisitos da prisão preventiva. Mas quando o inquérito se encerrou o inquérito, não é natural que se revogue a prisão preventiva? Seria a ordem natural das coisas e é isso que nós vimos todo esse tempo defendendo e com todo o respeito, com toda a honradez necessária, a gente vem colocando dentro dos pedidos que não foram apreciados. O ordenamento jurídico brasileiro também dá ao juiz o seu livre convencimento. Pois é, mas o problema lá é o seguinte, que nós estamos falando de uma competência de um colegiado, certo? As prisões preventivas, elas são cautelares. Como uma cautelar, ela é provisória. Então ela tem que ter uns requisitos que a sustentem. Para ser válida, ela tem que ser referendada pelo órgão competente, que no caso é o colegiado. Senão não haveria necessidade do processo ir para não haveria foro privilegiado, o processo está em segunda instância, que é o que aconteceu, que está no tribunal, se tivesse que ser decidido sozinho por um único desembargador. Então que ficasse no primeiro grau com o juiz singular. Ele sobe para ser referendado por um colegiado, que vai analisar, digamos assim, melhor a questão. Mas o fato é que nem isso foi permitido a ninguém. O processo não chegou a ser julgado. Aí criou-se esse embaraço da competência, invocando a Constituição Federal, artigo 102 da Constituição Federal, que fala, é muito claro, é uma questão de matemática elementar, não é nem de direito. Agora entra a questão... Quando a maioria dos membros do tribunal foi impedido. Nós temos um tribunal que tem 12 membros. No caso, 10 efetivos. Mas ainda que sejam 10, 5 impedimentos, não dá maioria. Empata. Empata. É um empate. Então, o caso seria de convocar, nessa sessão, verificar se ia, que não haveria quórum, convocaria os juízes de primeiro grau para compor o quórum, marcando-se uma nova sessão. Mas mesmo assim, essa decisão tinha que ser... Quem seria esse juiz de primeiro grau? Aí eles são sorteados. Eles são sorteados pelo colegiado. Para que se tivesse um número ímpar. Exatamente, mas o fato, tivesse quórum para abrir a sessão. Mas o fato é que nem essa decisão de verificar a competência foi apreciada nessa sessão pelo tribunal.
porque a desembargadora Cesarinete, no exercício da presidência, simplesmente pegou, quando se verificou que haviam 5 suspeições, na verdade foram 4 impedimentos e 1 suspeição, quando ela verificou que tinham esses 5 desembargadores que não poderiam votar, já disse, então eu declaro que a competência é do STF. E não é. E ela citou o artigo, a linha, citou a lei. Ela citou e fez uma conta errada. Mas o que é preciso que a população entenda é que o STF não puxou ainda para ele definitivamente. Foi apenas uma medida liminar que o ministro Luiz Fux deu para averiguar. E eu acho até, de uma certa forma, acertada do ponto de vista que ninguém melhor do que o próprio Supremo Tribunal Federal para dizer se é dele ou não a competência. Agora a questão é o tempo. A questão é o tempo. Quando isso entra na pauta? Aí a gente tem um prognóstico aí otimista de que dentro desse mês aconteça. É para isso que a gente está trabalhando. Dentro desse mês. Agora, há a possibilidade também em que, sendo o processo de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nós já fizemos hoje o pedido de revogação das prisões dos nossos clientes. Já fizemos hoje. Então estamos aguardando. Porque já que a competência é originária, então começa tudo de novo. Aqueles pedidos que nós fizemos há quase um mês atrás para a doutora Denise, que ainda não haviam sido apreciados, vão ser agora apreciados pelo atual relator da causa toda, que é o ministro Fux. Ora, essa é uma questão que se levanta, e nós temos aqui uma reportagem do nosso agazeta.net, que fala também sobre esse tema. Deixa eu pegar aqui. Cesarinete se encontra com o Barbosa esta tarde no Supremo Tribunal Federal para entregar G7. É a notícia que está aqui no site agazeta.net. Vou ler aqui um pedacinho da reportagem para a gente fazer também um comentário. A desembargadora Maria Cesarinete Angelim se encontra na tarde desta quinta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, para entregar as mais de 4.000 páginas do processo da Operação G7 da Polícia Federal. A entrega foi programada para as 17h30 de hoje, é o horário de gravação deste programa, no gabinete da presidência do Supremo. A desembargadora embarcou ainda na noite de ontem rumo a Brasília. Como bagagem, ela tinha uma pilha de caixas e sacolas da Polícia Federal contendo todo o conteúdo de quase 2 anos de investigação. Eu queria fazer uma pergunta e deixar aqui para o senhor me responder no próximo bloco, doutor Giliardi. Essa crise institucional que se criou entre os poderes, isso também pode redundar em mais tempo de prisão de seus clientes e dos indiciados na Operação G7? Me responda logo após o intervalo. Já eu volto com o doutor Giliardi Rocha aqui no Gazeta Entrevista. Até já.